Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós louvamos e adoramos o Teu nome. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é o único digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra, toda exaltação. E Pai, acima de tudo, nós declaramos que nós cremos, nós acreditamos, nós declaramos que o Senhor é todo-poderoso. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite para celebrar o Teu nome, para adorar o Teu nome, para honrar o Senhor, para declarar que o Senhor é um Deus digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de ser exaltado e elevado acima de todas as coisas. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela Sua graça, pelo Seu favor derramado sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo sangue que verteu na cruz. E nós declaramos, como acabamos de cantar, que nós cremos que o Senhor fez naquela cruz transforma as nossas vidas, muda quem nós somos, muda aquilo que nós fizemos, muda a nossa relação contigo. Através daquele sangue nós somos perdoados, podemos adentrar a presença do Pai, nos tornamos dignos de sermos chamados filhos de Deus, por causa do sangue de Cristo Jesus, derramado naquela cruz, para manifestar o poder de Deus em nós. Em nome de Jesus, nós exaltamos e Te glorificamos. Aleluia. Aleluia. Antes de você se assentar, antes de você tomar aí o seu assento, cumprimente alguém e diga para essa pessoa assim: não fique na beira do caminho. Não fique na beira do caminho. Olhe bem no olho dela e diga isso: não fique na beira do caminho. Aleluia. Pode se assentar, por gentileza, se você já cumprimentou alguém, se você já olhou para alguém aí que é santo, que é digno. Eu quero compartilhar um pensamento bem rápido aqui com vocês, não vou demorar muito. No tempo que estarei falando aqui com vocês, quero colocar alguns pontos de uma forma bem simples para você. Quero que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler dos versos de número 46 até o 52. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou compartilhar um pensamento e aí nós vamos orar pela vida de cada um de vocês, orar pelos pedidos que foram colocados aqui nesse vaso. Nós vamos ter um tempo de oração. Então, a palavra de Deus diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Repita comigo assim, fale: beira do caminho. Beira do caminho. E aí o texto continua dizendo: e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o cego, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. E aí você vai repetir comigo assim: Jesus parou. E disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado. Repita comigo assim: atirando a capa. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Essa história, né, esse texto bíblico, muitos de vocês conhecem, sabem o que aconteceu. Esse cego, né, o cego de Jericó, como ele é conhecido, né, a história do cego de Jericó, é bastante falado, já foi bastante pregado, mas eu quero tirar alguns pontos aqui, esses que você repetiu comigo, e quero aplicar algo para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração.
Então, a história fala claramente, Jesus estava passando por Jericó, eles tinham entrado na cidade de Jericó, Jesus, os seus discípulos, e sempre onde Jesus estava tinha uma multidão, iam muitas pessoas junto com ele. E naquele dia, quando eles estavam saindo da cidade de Jericó, não era diferente. Estavam os discípulos com Jesus e mais uma galera, mais uma turma, um monte de gente junto com ele. E juntamente com os seus discípulos, ele passando para sair da cidade, um homem que era cego, a Bíblia não fala se ele era cego desde o seu nascimento, ou se ele se tornou cego com uma certa idade, nós não sabemos disso. Mas ele tinha duas características importantes. Primeiro, a cegueira, ele não conseguia ver, ele era cego. E a segunda, ele morava na rua, ele era mendigo, ele estava ali mendigando o pão. Ele estava ali pedindo para as pessoas e vivia da doação, da esmola, né, do recurso ou comida ou alguma coisa que ele recebesse na rua. E então, ele sabendo que Jesus estava passando, ele começa a gritar, ele começa a se manifestar, ele se levanta e ele fala, Jesus, e ele chama alto, o texto bíblico diz que ele grita, né, que ele fala bastante alto ali, e ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia, tenha cuidado, né? Olhe para mim. Primeira coisa que eu quero que você entenda, Bartimeu, por ser cego, ele estava fora, ele estava à beira do caminho. O que é estar à beira do caminho? Vamos pensar aqui que esse palco é uma rua. Aqui está um lado da calçada e ali na parede é o outro lado da calçada. Eu estou aqui no meio do caminho. Estar à beira do caminho é estar num canto, num lado aqui. Estar quase fora do caminho. E Bartimeu, o cego Bartimeu, ele estava caindo, estava saindo do caminho. E é engraçado porque João capítulo 14, o verso de número 6, Jesus falando com os seus discípulos, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu leio que o cego de Jericó estava à beira do caminho, quer dizer que ele não estava no caminho. Eu estou aqui fazendo uma associação, talvez até infantil, né? Bem simples. Estar à beira do caminho significa que você não está em Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo com ele. Ele estava sofrendo de uma doença. Essa doença, por sua vez, fazia com que ele sofresse necessidade material mesmo, não tinha como trabalhar, não tinha recursos. Pensa que essa história aconteceu 2000 anos atrás. Hoje, muitos lugares ainda não tem uma maneira adequada de receber uma pessoa que é cega. Não tem ali aquelas letras, né, que eles usam que eles encostam a mão assim, e eles leem com a ponta dos dedos. Não tem nenhuma estrutura. Hoje já tem pouca estrutura, imagina 2000 anos atrás. Uma pessoa que era cega, só existia uma maneira dele viver. Ele precisava pedir. Ele virava um mendigo, ele ia para a rua. Ele não era bem aceito, os pais expulsavam ele de casa, porque era considerado uma aberração, uma anomalia, uma coisa errada. E os pais normalmente não gostavam, não tratavam com as crianças assim. E provavelmente ele deveria estar na rua há muitos anos, ele já era adulto, mas ele estava fora do caminho. Mas de repente Jesus passa, Jesus está caminhando, está na direção dele, e ele percebe isso. E nesse texto aqui não usa a mesma expressão, tem um outro evangelho que traz a expressão de que, e ele ficou sabendo, ele ouviu, ele sabia que Jesus estava passando. E aí então Bartimeu, o cego, ele toma uma decisão. Ele fala, olha, eu estou na beira do caminho, aqui para fora. Mas Jesus está passando, então ele resolve gritar para que Jesus possa puxar ele, colocar ele no caminho. Eu estou aqui fazendo uma analogia simples, né? Ele está à beira do caminho, sendo como se quando nós estamos fora de Jesus. E Jesus então tem uma atitude para com ele, que foi o que eu pedi para você repetir. O verso de número 49, o texto fala que Jesus parou. Marcos 10, 49 diz, Jesus parou. E aí vem um pensamento na minha mente. Vem um pensamento no meu coração. Será que nós, na nossa indiferença, na nossa pequenez, na nossa incapacidade, nas dificuldades que temos, nos erros que cometemos, nos pensamentos que muitas vezes não são bons,
que passam pela nossa mente ou nas nossas atitudes ruins. Será que Jesus pararia por mim ou por você? Vamos pensar aqui de uma maneira um pouco diferente. Jesus é Deus. Deus em carne e osso andando na cidade de Jericó, na região de Betsaida, numa determinada região da Palestina, do Oriente Médio. E Jesus ele está caminhando, ele está andando junto com os seus discípulos. E existe uma pessoa que faz com que Jesus pare. Eu não sei para onde Jesus estava indo, que viagem ele ia fazer, porque ele estava saindo da cidade, provavelmente ia viajar para algum outro lugar. Eu não sei que responsabilidade ele tinha, que compromisso ele tinha, o que ele iria fazer. Eu não sei. Mas eu sei que a situação, a condição, o momento que aquele homem estava passando, fez com que Jesus parasse. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele parou por causa de um homem que foi rejeitado pelos seus pais, por causa de um homem que não tinha nenhum centavo, nenhum recurso financeiro, por causa de um homem que não tinha absolutamente nada a contribuir com Jesus, porque dentro da sua cegueira ele não aprendeu nenhuma profissão, ele não sabia fazer nada. A única coisa que ele sabia fazer era pedir. Mas mesmo assim, Jesus, ao olhar para ele, ao ver a situação, ao ouvir Bartimeu chamando Jesus, Jesus para. E aí então o verso de número 49 diz: Jesus parou e disse: chamai-o. Então chamaram o cego então e dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levante-se. Olha só como é interessante. Bartimeu está à beira do caminho, está ali no meio-fio, na sarjeta, sentado ali, no meio de uma estrada empoeirada, não tinha nenhum asfalto lá, era poeira pura mesmo, comendo pó todo dia para pedir dinheiro. Jesus, o Filho de Deus, está passando. Bartimeu sabe que ele está passando. Alguém fala para ele, avisa quem é Jesus. Para ele chamar Jesus, ele sabia o que Jesus poderia fazer. Ele sabia que Jesus era poderoso. E aí então ele chama Jesus. E aí Jesus para e fala: vem cá, chame ele. E aí então as pessoas que vão ali chamar falam duas coisas para ele. Primeiro eles falam, as pessoas, provavelmente os discípulos chamaram Bartimeu, eles falaram: tenha bom ânimo. Meu irmão, quando você ouviu falar de Jesus, talvez a sua vida estivesse meio desordenada, meio bagunçada, meio encaquerada, você estivesse com as coisas não em ordem na sua vida. E aí então precisou que você tivesse uma atitude, que você tomasse uma decisão. E para isso você tem que ter, o que é ter bom ânimo? Eles falam: olha, tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Bom ânimo é ter disposição, é ter confiança de que aquilo que eu vou fazer vai me ajudar. Quando você levanta de manhã para sair trabalhar ou para fazer alguma atividade no seu dia, você precisa ter bom ânimo. Acordou e fala: puxa, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que arrumar isso, eu tenho que consertar aquilo, eu tenho que trabalhar com aquilo outro. Eu tenho que, levar meu filho para a escola, eu tenho que buscar alguém, eu tenho que fazer algum trabalho. Para essas coisas nós precisamos de ânimo. A palavra ânimo, ela vem do latim, ela não é uma palavra originária, do português, aliás, quase todo português vem do latim. E a palavra ânimo no latim significa alma. Alma. Então é como se eles estivessem dizendo para ele ali: tenha uma boa alma, tenha uma boa intenção. Venha cá, ele está te chamando. Você entende o que eu quero te dizer? Jesus está passando. Não fique à beira do caminho. Clame por ele. Mas a hora que você clamar, ele vai falar para você: venha cá. E a hora que ele disser venha, levante. Não fique sentado à beira do caminho. O que eu entendo desse texto é que Jesus ele quer ajudar as pessoas que não vão ficar ali se lamentando. Bartimeu poderia muito bem dizer assim: não, eu não tenho como ir lá, eu não sei nem aonde é para ir, eu não enxergo. Como assim Jesus quer que eu vá? Eu vá aonde? Eu não consigo andar, eu sou cego. Você entende o que eu quero te dizer? Muitas vezes Jesus está nos chamando para fazer algo, mas nós olhamos para o problema que está em nossas vidas. Bartimeu tinha todas as razões para não ir. Não enxergar, não saber aonde Jesus estava. Tinha uma multidão ali, um cego andando no meio de uma multidão é uma confusão. Ele iria se bater nas pessoas, ele teria dificuldade, com certeza.
Mas Bartimeu não quis ficar sentado naquela sarjeta, naquele meio-fio, dizendo assim: não, eu não posso ir, ele que vem aqui, não. Não. Bartimeu se levantou, o texto diz isso, né? O verso fala assim: chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E aí Bartimeu tem uma atitude, que é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui com você. Ele jogou a capa fora. O texto diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Uma pessoa que vive na condição de rua, que está ali desabrigado, que não tem uma casa, não tem um lar, não tem um lugar onde ficar, normalmente se apega com as coisas que estão ao redor dela. Talvez um colchão, talvez uma roupa, uma capa, como diz o texto, algo com que ele possa se proteger, talvez um saco plástico, alguma coisa que possa proteger o seu corpo na noite fria, talvez algo que possa depois fazer uma sombra. Eu fico imaginando uma capa no deserto. Por que ele queria uma capa no deserto? Com certeza ele precisava de uma capa, para poder fazer uma cabaninha baixa que fosse para ele ficar embaixo e o sol não bater diretamente nele. Provavelmente era por isso que ele precisava da capa. A capa representava para Bartimeu algo que era uma segurança para ele. Mas quando Jesus chama, ele joga isso fora e ele fala: olha, a minha vida até aqui foi com essa capa, a partir de hoje a minha vida muda. Eu estou encontrando, eu vou encontrar, eu estou em contato com Jesus. E aí essa atitude ela é muito importante, porque Bartimeu chamou Jesus, Jesus parou por causa dele. Ao Jesus chamar Bartimeu e ele ter o bom ânimo de levantar e se encontrar com Cristo, ele abre mão daquilo que ele usava como seu passado. E então Jesus faz uma pergunta que honestamente eu não sei o que eu responderia se ele perguntasse para mim. Jesus para diante do cego e ele fala assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus hoje pergunta isso para você: o que você quer que ele te faça? Qual é a necessidade, qual é a situação, qual é a circunstância que você precisa que Jesus interfira? Parece óbvio, para nós lendo aqui, ler o texto, o que queres que eu te faça? É simples. Parece simples, dá até bobo, né? Jesus perguntar para ele: o cara é cego, né? Ele quer ver. Mas às vezes pode ser que não seja isso. Jesus, ele respeita aquilo que nós estamos pedindo. Talvez Bartimeu falasse assim: não, eu quero uma casa bem confortável, eu quero umas pessoas lá, uns servos, uns empregados para me atenderem, porque eu não enxergo, eu sou cego. Então eu preciso de gente para me servir, para me ajudar a tomar banho, para me ajudar a arrumar minhas coisas, para organizar a casa. Talvez ele pedisse um carro, né? Podia pedir um camelo, né? Naquela época não tinha carro, podia pedir um camelo de última geração, né? Do último modelo, do último ano, né? Um camelão bonito para ele poder viajar para algum lugar. A pergunta é muito aberta. O que você quer que eu te faça? Pense que ele tinha diante dele o Criador dos céus e da terra, a pessoa que fez tudo. E essa pessoa pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Como eu falei, né, por mais óbvio que parecesse, com certeza Jesus sabia o que estava no coração de Bartimeu. E aí Bartimeu faz um pedido muito sábio, vou usar uma expressão, muito inteligente. E Bartimeu fala: respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não pediu dinheiro, Bartimeu não pediu coisas, Bartimeu não pediu roupas, não pediu um transporte, ele pediu para ver. Bartimeu sabia que ver, a primeira pessoa que ele viu na vida dele, quem foi? Jesus. A primeira pessoa que ele viu foi o Criador de todas as coisas. Quando nós estamos diante de Deus e Ele nos propõe algo, o que é que você quer ver? Você quer ver dinheiro? Você quer ver fama? Você quer se tornar conhecido? Ou você quer ver a Deus que está diante de você? Esse desejo estava no coração de Bartimeu. E é engraçado isso. Mateus capítulo 12, o verso de número 38. Jesus está numa situação muito curiosa. Mateus 12, 38. Está lá. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre,
queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Você sabe que escribas e fariseus eram as pessoas religiosas que segregavam, que separavam as pessoas, que diziam, olha, você pode frequentar o templo, você não pode, esse é digno, esse não é digno. Eles criaram a religião, colocaram as regras, estabeleceram os padrões religiosos da época. E os escribas e fariseus chegam para Jesus e falamos assim, queremos ver um sinal seu. E aí Jesus diz, não, para vocês eu não vou mostrar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que é a continuação desse texto, eu não vou ler ele, que já havia sido profetizado muitos anos antes. Mas para Bartimeu, quando Bartimeu pede, eu quero ver, Jesus mostra para ele o seu poder e leva ele a enxergar. Porque ele sabia que o desejo de Bartimeu não era um desejo falso, não era um pedido ligado à religiosidade, não era um pedido para que ele pudesse se orgulhar daquilo. O pedido de Bartimeu era um pedido sincero, porque ele sabia que Jesus iria transformar e mudar a vida dele naquele minuto, naquele instante, naquele dia. Ele já tinha parado o Rei dos Reis, ele já tinha parado o Deus Todo-Poderoso, e naquele momento ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele toma uma decisão, eu quero ver. A cegueira era o que aprisionava Bartimeu. A cegueira era o que limitava Bartimeu de fazer qualquer coisa. A cegueira era o que escravizava Bartimeu naquela vida de mendigo pedinte. A cegueira era o que fez com que Bartimeu se afastasse da família, dos amigos. A cegueira era o que fez com que Bartimeu ficasse completamente sofredor, passar por necessidades. E ele sabia que era aquilo que precisava sair da vida dele. E então Bartimeu fala, mestre, eu quero ver, eu gostaria de ver, eu preciso ver, eu quero enxergar de novo. Então Marcos capítulo 10, o verso de número 50, né? 51, perdão. O cego diz, mestre, eu quero tornar a ver. E então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meu irmão, pensa que ele estava à beira do caminho. Ele foi tocado por Jesus. Agora ele estava no meio do caminho. E ele seguia Jesus por onde Jesus fosse. O texto diz que ele seguia Jesus pela estrada afora. O afora dá um sentido assim, tipo, por onde Jesus fosse, ele iria. Bartimeu passou a ver, porque Jesus tocou na vida dele. Mas Bartimeu entendeu que quem operou aquele milagre foi Jesus. E ele glorificou Jesus, seguindo Jesus. Ele não foi lá pegar um milagre, pôr no bolso e falar, agora ganhei, beleza, um abraço, vou embora, vou voltar ali, sentar no meio-fio, pedir dinheiro, agora enxergando as pessoas que vão me ofertar. Não. Bartimeu mudou a sua condição, mudou a sua vida. Eu quero finalizar aqui com esse pensamento. Os escribas queriam ver um sinal. Jesus não quis dar sinal nenhum para eles. Um cego queria ver. E Jesus deu um sinal de amor, de manifestação do poder e do amor de Deus sobre a vida daquele homem. E eu quero dizer algo para você. Jesus ama você. Jesus quer manifestar o poder e o amor dele sobre a sua vida. Você veio até este lugar, ou você está nos assistindo pela internet, porque Deus ama você de tal maneira que, independente da condição, da situação pela qual você chegou até aqui, ou você acessou essa mensagem, nesse momento, o poder de Deus se manifesta sobre você, e o amor dele vai tocar a sua vida, e você está diante dele, e ele está te perguntando, o que queres que eu te faça? O que quer que eu te faça? Pense bem no que você vai responder, pense bem no que você vai dizer, pense bem no que você vai colocar. Bartimeu, ele pegou aquilo que mais escravizou ele, e falou, olha, isso precisa acabar hoje. Aquilo que nos escraviza precisa terminar. Jesus extermina aquilo que nos escraviza e nos dá liberdade, nos torna livres, nos faz uma nova criatura, nos faz uma nova criação. E eu quero finalizar aqui com esse texto, 2 Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura, ou é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O 18 também, por gentileza. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Para finalizar ali, mais um. E a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O que Paulo escreve aqui é que Deus em Cristo Jesus nos dá uma nova vida, nos faz uma nova criação. Quando Jesus conversa sobre isso com Nicodemos, que era um mestre da lei, Nicodemos fala: o que eu preciso fazer? E aí Jesus fala: você precisa nascer de novo. O que Paulo está explicando aqui é esse novo nascimento, é você se tornar uma nova criatura. E aí Paulo diz assim, que tudo provém de Deus, você tem uma vida nova para viver, e isso provém de Deus. E Ele reconciliou, o próprio Deus reconciliou a mim e a você, através de Cristo Jesus com o próprio Deus. E aí o texto diz que não imputou, Deus não considerou os nossos pecados. Bartimeu era um homem sofredor, era um homem abandonado, rejeitado, jogado na calçada ali no meio-fio. Mas Jesus parou por causa dele. Não importa o que você fez, não importa o que você pensou, não importa o que você falou, Jesus está aqui e Ele quer que você tenha bom ânimo, que você levante e saia dessa condição que você está, para que você possa receber aquilo que Ele quer te dar, aquilo que Ele tem para te entregar, e aquilo que Ele vai te dar, vai te libertar do que está te escravizando. Eu tenho certeza disso. Por isso nós fazemos esse tempo aqui, que é um tempo de um culto de curas e milagres, porque sabemos que Deus é poderoso para transformar a nossa condição. Vamos ficar em pé, por gentileza. Antes de nós cantarmos mais um cântico, eu quero orar pelos pedidos que foram colocados aqui nesse vaso, pelos propósitos, pedidos, por tudo aquilo que foi colocado aqui. Então feche seus olhos, se você sentir liberdade, estenda a sua mão para cá, para abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que cada pedido, que cada propósito, que cada desejo colocado nesses papéis, eles venham a se cumprir. Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar o seu poder, transformando as vidas que têm o seu nome nesses papéis. Que o Senhor possa manifestar o seu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, salvação. E em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito maligno que possa estar tentando destruir a vida das pessoas que colocaram esses pedidos aqui. E em nome de Jesus, eu ordeno a você, Satanás, retire-te agora. Retire-te agora. Saia dessas vidas. Nós ordenamos liberdade. Nós ordenamos salvação, cura, transformação. Se há alguém que está doente, que está com o nome nessa lista, a saúde de Cristo está sobre você agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos que a manifestação da saúde divina seja real, em nome de Jesus. Pai, aqui existem pedidos de trabalho, pedidos de restauração, aqui existem pedidos relacionados às finanças, e em nome de Jesus nós declaramos isso liberado agora. Espírito Santo, nós declaramos liberado os recursos sobre a vida das pessoas que precisam de recursos. Em nome de Jesus, eu ordeno a você, Satanás, solte esses recursos. Eu ordeno a você, Satanás, solte os recursos que são pertencentes ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, aos membros do corpo de Cristo. E nós declaramos que os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, irão trazer esses recursos até nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, através do teu poder, do teu nome, do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que cada um desses pedidos que foi colocados aqui irá se cumprir conforme o teu querer, que a tua vontade se manifeste aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Agora eu quero fazer um apelo, um pedido, na verdade, né? uma pergunta talvez. Se você deseja, assim como Bartimeu desejou algo, Bartimeu desejava algo de Cristo. Se você deseja algo de Cristo, vem aqui à frente, faça uma fila aqui,
Os irmãos podem nos ajudar aqui a organizar se vier mais pessoas, mas vem aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Nós queremos que o poder de Deus ele é derramado em nós, não porque nós somos especiais, é porque Ele nos ama. Mas se você deseja algo, vem aqui à frente, nós queremos orar por vocês, nós queremos declarar na sua vida um tempo novo, queremos declarar uma transformação, um momento novo na sua vida e na vida de cada pessoa que está aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor transforma corações, o Senhor muda vidas, o Senhor muda situações, circunstâncias. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mudou a vida daquele homem na estrada de Jericó. E o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor está aqui hoje. E nós declaramos que um tempo novo sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui está começando agora. Um tempo novo, um tempo novo. Cessou o teu tempo, Satanás. Cessou o teu tempo, diabo. Cessou o seu tempo, Satanás. O seu tempo terminou, acabou. Nós declaramos liberdade, cura, restauração, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos impor as mãos. Enquanto isso, nós vamos louvar, vamos cantar. Permaneça onde você está, em adoração. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque há cura, há restauração no Senhor, há transformação, há milagres no Senhor. Pai, as situações que às vezes para nós parecem impossíveis, mas para o Senhor são possíveis. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Somos teus filhos, somos herdeiros, como herdeiros de Cristo. Eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, a manifestação do fruto do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito, a manifestação da presença e do poder de Deus, a graça e o favor de Deus se manifestando em nossas vidas. Como herdeiros de Abraão em Cristo Jesus, eu libero sobre a vida dos meus irmãos os recursos, os bens, aquilo que é necessário para podermos executar a obra do Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Deus, porque o Senhor nos deu tudo que precisamos, espiritualmente falando, tudo que precisamos materialmente falando. O Senhor nos deu tudo, somos teus, entregues nas tuas mãos. Te louvamos, Deus, e te agradecemos por isso. E em nome de Jesus, nós declaramos que Satanás não tem poder e autoridade para reter os nossos recursos. Nós declaramos que Satanás não tem poder e autoridade para reter aquilo que nos pertence. E os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, trarão a nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos realizar a tua obra, tudo aquilo que é necessário para sermos abundantes no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. E vamos cantar e louvar ao Senhor para encerrarmos esse momento aqui.